Além de comandar a entidade mais poderosa do futebol mundial, Gianni Infantino é um dos homens mais influentes do esporte. Mas você já parou para pensar em como vive o presidente da FIFA e tudo o que existe por trás do cargo mais importante do futebol? Neste vídeo, você vai descobrir a trajetória, a fortuna, os privilégios e o estilo de vida de Gianni Infantino. Carreira. Giovanni Vincenzo Infantino nasceu em 23 de março de 1970, na cidade de Brigue, no cantão de Valais, na Suíça. Filho de imigrantes italianos originários da região da Calábria e da Lombardia, cresceu em uma família ligada às tradições italianas, mas desde cedo desenvolveu uma forte ligação com o futebol suíço. Durante a juventude, chegou a praticar o esporte de forma amadora, mas logo percebeu que seu futuro estaria fora das quatro linhas. Formado em Direito pela Universidade de Friburgo, iniciou sua carreira como advogado, especializando-se em questões ligadas ao esporte. Seu conhecimento jurídico abriu as portas para o futebol internacional e, no ano de 2000, passou a integrar a UEFA, entidade responsável pelo futebol europeu, trabalhando inicialmente no departamento jurídico. Ao longo dos anos, ganhou destaque por sua capacidade administrativa e assumiu cargos cada vez mais importantes. Tornou-se diretor de assuntos jurídicos e licenciamento de clubes, participando da criação e do fortalecimento das regras do fair play financeiro e dos critérios de licenciamento que ajudaram a profissionalizar a gestão dos clubes europeus. Em 2009, foi promovido a secretário-geral da UEFA, tornando-se o principal executivo da entidade. Nesse período, supervisionou competições como a Liga dos Campeões da UEFA, a Liga Europa e a Eurocopa, além de estreitar relações com governos, organizações esportivas e instituições internacionais. No fim de 2015, após a crise de corrupção que abalou a FIFA e levou ao afastamento de Joseph Blatter, Infantino decidiu disputar a presidência da entidade. Com o apoio unânime da UEFA, apresentou uma proposta baseada em maior transparência, fortalecimento financeiro das federações nacionais e expansão do futebol para novos mercados. Em 26 de fevereiro de 2016, durante o Congresso Extraordinário da FIFA, foi eleito presidente da entidade ao devotar o cheque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, no segundo turno da votação. A partir daquele momento, passou a comandar a organização responsável pelo futebol mundial. Desde então, sua gestão ficou marcada por profundas mudanças. A principal delas foi a ampliação da Copa do Mundo masculina para 48 seleções, formato que estreou na edição de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Também liderou a reformulação do Mundial de Clubes da FIFA, ampliando a competição e aumentando significativamente a premiação distribuída aos participantes. Durante sua presidência, a FIFA registrou receitas recordes provenientes de direitos de transmissão, patrocínios e competições internacionais, permitindo o aumento dos investimentos em programas de desenvolvimento do futebol em diversos países. Ao mesmo tempo, sua administração também foi alvo de críticas. O dirigente enfrentou questionamentos sobre sua proximidade com governos de países sede de grandes torneios, especialmente o Catar, além das constantes discussões envolvendo o uso de jatos particulares, altos custos de deslocamento e o impacto ambiental de suas viagens durante a Copa do Mundo de 2026. Mesmo cercado por elogios e críticas, Gianni Infantino consolidou seu nome como um dos dirigentes esportivos mais influentes da história recente. Sob sua liderança, a FIFA expandiu seus torneios, aumentou sua arrecadação e fortaleceu sua presença global, fazendo com que suas decisões continuem influenciando diretamente o futuro do futebol em praticamente todos os continentes. Então vamos conhecer mais sobre como é a vida dele? Imóveis. Diferentemente de muitos dirigentes esportivos e celebridades, Gianni Infantino mantém uma postura bastante discreta quando o assunto é patrimônio imobiliário. Não existem registros públicos de mansões luxuosas, grandes fazendas ou um portfólio de propriedades divulgado por ele ou pela FIFA. Grande parte dessas informações é preservada por questões de segurança e privacidade. O que se sabe oficialmente é que sua residência está vinculada ao cantão de Zug, na Suíça, para onde transferiu seu domicílio em 2022.
Antes disso, ele era registrado no cantão de Zurique. A Suíça continua sendo sua residência oficial, país onde nasceu e construiu boa parte de sua carreira antes de assumir a presidência da FIFA, e que parte de sua família, incluindo 2 de suas filhas, chegou a frequentar uma escola na cidade. Essa mudança ocorreu em razão da intensa agenda de compromissos ligados à organização da Copa do Mundo e das atividades da FIFA na região. Apesar disso, não há informações públicas confirmando que o imóvel em Doha seja de sua propriedade. As reportagens indicam que se tratava de uma residência alugada, utilizada para facilitar sua rotina de trabalho durante esse período. Também não existem informações oficiais sobre o tamanho dessas residências, quantidade de cômodos, metragem, arquitetura ou estilo de decoração. Da mesma forma, seus endereços nunca foram divulgados publicamente, preservando a segurança da família. Como presidente da FIFA, Infantino passa grande parte do ano em viagens internacionais. Seu calendário inclui reuniões com federações, congressos, visitas institucionais e competições em diversos continentes, fazendo com que utilize hotéis e acomodações oficiais com muito mais frequência do que uma residência fixa. Em razão da ausência de informações oficiais, também não é possível estimar com precisão o valor de sua residência na Suíça. O mercado imobiliário do cantão de Zug, no entanto, é conhecido por estar entre os mais valorizados do país, com imóveis de alto padrão frequentemente negociados por milhões de francos suíços, dependendo da localização e das características da propriedade. Da mesma forma, Doha possui um mercado imobiliário de luxo bastante desenvolvido, especialmente em regiões como The Pearl e West Bay, onde casas e apartamentos de alto padrão podem alcançar valores de vários milhões de dólares. Ainda assim, não há qualquer confirmação de que Infantino possua imóveis nessas áreas. Em resumo, as informações públicas indicam apenas que Gianni Infantino mantém residência oficial na Suíça e que viveu temporariamente em uma casa alugada no Catar durante um período de intensa atuação da FIFA na região. Qualquer outra informação sobre propriedades, mansões ou imóveis de luxo não foi confirmada por fontes oficiais. Mas vamos descobrir com o que mais ele gasta a fortuna dele? Gastos exagerados. Ao contrário de muitos dirigentes esportivos e empresários bilionários, Gianni Infantino não costuma exibir uma coleção de bens de luxo. Raramente, ele aparece ostentando joias, relógios exclusivos ou roupas extravagantes. Sua imagem pública é construída sobre um estilo executivo, marcado por ternos sob medida, gravatas discretas e um visual sempre alinhado para representar a FIFA em eventos oficiais. Mesmo assim, algumas escolhas chamam a atenção. Em diversas cerimônias e reuniões internacionais, Infantino foi visto usando ternos de alfaiataria de alto padrão, produzidos por marcas reconhecidas no mercado de luxo. Um dos modelos associados ao dirigente é da italiana Bode Milano. Também há registros públicos de um reembolso solicitado à FIFA para a compra de um smoking utilizado em eventos oficiais, no valor de aproximadamente 1.086 libras esterlinas, o equivalente a vários milhares de reais na cotação atual. Outro aspecto frequentemente citado é o uso de jatos executivos durante compromissos da FIFA. Durante a Copa do Mundo de 2026, reportagens da imprensa internacional apontaram que Infantino utilizou um Gulfstream G 650ER disponibilizado dentro da estrutura de viagens da entidade. Em poucas semanas, ele percorreu dezenas de milhares de quilômetros para assistir a partidas em diferentes cidades dos Estados Unidos, Canadá e México, chegando a acompanhar 2 jogos no mesmo dia. Embora a aeronave não seja de sua propriedade, esse padrão de deslocamento tornou-se um dos principais símbolos do alto nível de conforto proporcionado pelo cargo que ocupa. No geral, seus maiores luxos conhecidos não estão ligados à compra de bens materiais, mas sim às facilidades e à estrutura oferecidas ao presidente da FIFA, incluindo transporte executivo, segurança reforçada, acesso a áreas VIP, hospedagens de alto padrão e participação em eventos exclusivos ao lado de chefes de Estado, empresários e grandes nomes do esporte. Viagens. Poucas pessoas viajam tanto quanto o presidente da FIFA. Desde que assumiu o comando da entidade, Gianni Infantino transformou as viagens internacionais em parte de sua rotina de trabalho. Sua agenda inclui congressos, sorteios,
visitas às federações nacionais, reuniões com governos, inspeções em estádios e presença nos principais torneios organizados pela FIFA. Durante a Copa do Mundo de 2026, esse ritmo chamou ainda mais atenção. Levantamentos publicados por veículos como ESPN, BBC, Gol e O Globo mostraram que Infantino percorreu mais de 50 mil quilômetros apenas durante a fase de grupos do torneio, enquanto outras estimativas apontaram uma distância superior a 76 mil quilômetros nas primeiras semanas da competição. Em alguns dias, ele conseguiu assistir a 2 partidas em cidades diferentes, graças ao uso de voos fretados. Além dos deslocamentos, o dirigente costuma ficar hospedado em hotéis de categoria 5 estrelas ou em acomodações oficiais organizadas pela FIFA, sempre com forte esquema de segurança. Como a entidade negocia diretamente com redes hoteleiras e comitês organizadores, não há divulgação dos valores pagos por cada hospedagem. Seu histórico de viagens também inclui visitas frequentes ao Catar, onde permaneceu por longos períodos durante a preparação da Copa do Mundo de 2022, além de compromissos constantes na Europa, Ásia, África, América do Norte e América do Sul. Essa intensa agenda internacional faz parte das atribuições do presidente da FIFA, que representa oficialmente a entidade em praticamente todos os grandes eventos ligados ao futebol mundial. Impressionante, ele não deve parar em casa. E por falar nisso, como será a sua vida longe dos negócios do campo? Vida pessoal. Apesar de ocupar um dos cargos mais importantes do esporte mundial, Gianni Infantino procura manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Casado com Leena Al-Ashkar, de origem libanesa, o dirigente é pai de 4 filhos e costuma preservar a privacidade da família, fazendo poucas aparições públicas ao lado da esposa e das crianças. Além da dupla cidadania suíça e italiana, tornou-se fluente em diversos idiomas, entre eles italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português e árabe, habilidade que facilitou sua atuação no cenário internacional do futebol. A rotina da família também mudou bastante desde que ele assumiu a presidência da FIFA. Durante a preparação da Copa do Mundo do Catar, reportagens revelaram que Infantino passou longos períodos vivendo em Doha e que parte da família o acompanhou, com 2 de suas filhas estudando na capital catariana. A mudança foi motivada pela intensa agenda de compromissos ligados à organização do torneio. Ao longo de sua gestão, Infantino também esteve envolvido em diversas polêmicas. Uma das mais comentadas foi justamente sua proximidade com o Catar antes e durante a Copa do Mundo de 2022. A decisão de passar parte do tempo vivendo no país gerou questionamentos de setores da imprensa e de críticos da FIFA. Outro tema recorrente são as críticas relacionadas ao uso frequente de jatos executivos durante grandes competições, especialmente na Copa do Mundo de 2026, quando levantamentos da imprensa mostraram que ele percorreu dezenas de milhares de quilômetros em poucos dias para acompanhar partidas em diferentes cidades. Embora a FIFA afirme que essas viagens fazem parte das funções do presidente e da logística da entidade, elas alimentaram debates sobre custos, sustentabilidade e o contraste entre o discurso ambiental da organização e a prática adotada por sua liderança. Mesmo diante das críticas, Gianni Infantino continua sendo uma das figuras mais influentes do esporte, conciliando uma intensa agenda internacional com a tentativa de preservar a privacidade de sua família. O que você vem achando desse Copa de 2026? Comenta aqui embaixo. Fortuna. Diferentemente de muitos ex-jogadores e dirigentes esportivos, Gianni Infantino não possui empresas conhecidas, marcas próprias ou investimentos empresariais amplamente divulgados. Sua principal fonte de renda está diretamente ligada à presidência da FIFA, cargo que ocupa desde 2016. Como principal executivo da entidade, ele administra uma organização que movimenta bilhões de dólares todos os anos por meio da venda de direitos de transmissão, contratos de patrocínio, licenciamento de produtos, marketing e organização de competições internacionais. Apesar de participar das decisões estratégicas envolvendo esses acordos, Infantino não é proprietário desses negócios,
já que todo o patrimônio pertence à FIFA. Durante sua gestão, a entidade expandiu significativamente suas atividades. Entre as principais mudanças estão a ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções, a criação do novo formato do Mundial de Clubes e a assinatura de novos contratos comerciais com empresas globais dos setores de tecnologia, aviação, bebidas, bancos e material esportivo. Essas iniciativas contribuíram para o aumento das receitas da FIFA, mas não representam negócios particulares do dirigente. A FIFA divulga anualmente a remuneração de seu presidente. Os relatórios financeiros mostram que Infantino recebe um salário fixo, somado a bônus por desempenho. Em 2025, por exemplo, sua remuneração total chegou a aproximadamente 4,24 milhões de euros, sendo cerca de 2,44 milhões de euros em salário anual e um bônus de aproximadamente 1,8 milhão de euros. Além da remuneração, o presidente da FIFA conta com benefícios relacionados ao cargo, como viagens oficiais, segurança, hospedagens e toda a estrutura logística necessária para cumprir sua agenda internacional. Reportagens recentes também destacaram o uso de jatos fretados durante a Copa do Mundo de 2026, recursos disponibilizados para o exercício da função e que não fazem parte de seu patrimônio pessoal. Já em relação à fortuna, não existe um valor oficialmente divulgado. Estimativas publicadas por veículos especializados costumam situar seu patrimônio líquido entre aproximadamente 10 e 20 milhões de euros, considerando os salários recebidos durante sua passagem pela UEFA, os anos à frente da FIFA e outros ativos financeiros não detalhados publicamente. Como não há declaração oficial de bens, esses números devem ser tratados apenas como estimativas. Mesmo sem possuir empresas conhecidas ou grandes negócios particulares, Gianni Infantino está entre os dirigentes esportivos mais bem remunerados do mundo, resultado da posição que ocupa no comando da principal entidade do futebol internacional. Impressionante! Sorte e sucesso para ele! Mas você já se perguntou qual o salário dos técnicos de futebol? Vem descobrir no próximo vídeo sobre o técnico do Brasil. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.